é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Glória a Deus. Amém. Nós vamos daqui a pouquinho abrir a palavra de Deus. Se você quiser, você vai poder acompanhar aqui no telão, os versículos vão aparecer também. E como você está vendo, nós estamos falando sobre família. Mais uma vez nós separamos o mês de maio com esse propósito. E nos últimos domingos foram domingos muito importantes, muito significativos, quarta-feiras também. Eu queria convidar você a poder estar com a gente sempre que você puder, porque isso é um investimento muito especial para a sua vida e para quem mora com você, né? Para ser abençoado. Se você não pôde estar nos últimos domingos, hoje é a parte 3. Se você não estava na parte 1 nem na parte 2, nós temos um site na internet, que é igrejadejacarepaguá.com. E lá você vai encontrar essas mensagens, você vai encontrar um acesso para você assisti-las. Talvez você queira que alguém assista também, e é um bom convite que você faz. E como esse é o nosso assunto, se você não pôde estar, que você descubra como você pode ficar por dentro disso daí. Hoje o nosso assunto é um assunto que todos nós temos em comum, e eu chamo esse assunto de conflitos na família. Esse é o título da nossa mensagem hoje. E eu botei uma foto bem bonitinha para você fazer assim, mas é um passarinho calando a boca do outro. Que eu pensei que poderia comunicar bem, porque esse título parece novela das 8 do Manuel Carlos, né? Conflitos em família, conflitos. Mas eu achei que o melhor seria a próxima imagem para realmente identificar o que é um conflito na família. Seria mais ou menos isso daqui, né? E conflitos, brigas, discórdias, contendas é algo que todos nós que temos família temos em comum. Nós nos irritamos uns com os outros, nós perdemos a paciência, nós brigamos, muitas vezes passamos do limite, agredimos fisicamente, verbalmente, aqueles que fazem parte da nossa família. E se você, obviamente, vive num ambiente familiar, você já deve ter aprendido uma coisa muito interessante sobre conflito. É fácil de perceber. É que quando você entra numa discussão familiar, ainda que você vença aquela briga, na verdade você não venceu nada. Na verdade, você não ganhou nada. Não foi exatamente uma vitória que aconteceu. Se você vencer uma discussão no trabalho, parabéns. Se você tiver o melhor argumento no tribunal, você vai ser recompensado. Mas se você vencer numa discussão em casa, não é muito bem uma vitória. Quando aquela discussão termina, você percebe que você não se sente um vitorioso. Você pode até se sentir bem por algum tempo, porque você conseguiu provar que você estava certo. Você conseguiu provar que o seu argumento era melhor. Mas rapidamente você sente que o problema ainda está lá. Ele não foi embora. E ainda que a discussão tenha terminado, o conflito ainda não foi resolvido. Conflitos familiares são diferentes de todo e qualquer outro tipo de conflito, porque são carregados de emoção, são muito mais complicados, e parece que nunca vão terminar, que eles, um após o outro, é o tempo todo. E um dos motivos porque é tão complicado o conflito familiar, é porque nós somos diferentes uns dos outros. Claro que essa é a grande razão porque que nós, cada um tem um pensamento, mas não apenas nós somos diferentes nas nossas opiniões, nós somos diferentes até mesmo na maneira como nós processamos aquela discussão. Cada um entende a briga de uma maneira diferente. Nós não entendemos o conflito em si da mesma maneira que a outra pessoa entende. Não estou falando dos argumentos, estou falando do conflito em si. E há várias maneiras de se comportar durante um conflito. E eu coloquei 4 classes de pessoas que, em geral, aparecem nos conflitos, mas que talvez você se encaixe em uma delas, talvez você seja uma 5ª ou 6ª categoria. Mas existem essas pessoas que, de vez em quando, vão aparecer no conflito. O pacificador, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, se você se considera uma dessas pessoas.
Mas eu queria que você entendesse, esse nome pacificador não é hoje necessariamente aquele que promove a paz. É aquele que quer paz. E ele paga qualquer preço para ter paz. Né? Aquela pessoa que você vai discutir com ele, e no final, quando ele já está cansado, ele fala, tá bom. Você está bem? Eu estou bem? Está todo mundo bem? Então tá bom, chega. O importante é que está todo mundo em paz. E na verdade, o conflito não terminou. A situação permanece lá. Eu estou chamando também o mal-humorado, é aquele que não tem paciência para sequer começar o conflito. É aquele que chega em casa e quando percebe que o conflito vai acontecer, ele já abaixa a cabeça. E quando começa-se a conversar, ele ou ela diz, tá bom. Você está bem? Tô, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Você conhece essas pessoas? Tem alguém assim na sua casa? Não é para levantar a mão, por favor. O argumentador é a pessoa que frequentemente vence os conflitos, porque são excelentes na arte da discussão, porque eles nunca estão errados. E eles conseguem provar isso com argumentos racionais, incontestáveis. E aqui com certeza tem muita gente assim, né, que na hora da discussão é tão racional que pensa, eu já sei que A é igual a B, então B tem que ser igual a C. Não faz o menor sentido quando a gente fala isso, mas para ele é perfeito aquele argumento. Né? Para a gente aquilo para ele faz muito sentido. E se eu perguntasse para você, se você é um argumentador, vem cá, meu amigo, você nunca está errado. Por mais humilde que você tente ser, você ia dizer, não é que eu não consiga admitir, é que realmente eu nunca estou errado. Eu realmente, eu estou sempre bem raciocinado, estou bem resolvido. E a razão, porque você é um excelente argumentador, né? E os outros membros da sua família, eles nem querem começar uma discussão com você, porque você vai vencer aquela discussão. Você vai vencer o argumento. Mas, mais uma vez, depois que você conseguiu vencer, depois que você conseguiu sobrepor aqueles argumentos, você descobre que, na verdade, você não ganhou nada com aquilo. Você conseguiu provar que você estava certo. Você trouxe um computador com apresentação de PowerPoint, você trouxe estatísticas, você trouxe depoimento das pessoas. Todo mundo sabe que você está certo, que eles estão errados. E quando tudo termina, na verdade, não terminou. Porque isso é família. E também tem os outros que só sabem gritar, que é o gritador. E existem famílias de gritadores. Talvez você tenha vindo de uma dessas, né, onde as discussões aconteciam dessa maneira. Todo mundo falava mais alto. Quem fala mais alto, em geral, está no controle. E era assim, olha só, a gente aqui é assim, a gente fala mesmo, a gente bota tudo em aberto, e depois que aquela gritaria toda termina, parece que fica todo mundo bem. E continua a sua vida. E se você é um gritador, é grande a possibilidade de você ter casado com uma daquelas duas primeiras pessoas ali, que vem de uma família completamente diferente da sua. Você lembra da primeira discussão que você teve? Né, que você começou a levantar a sua voz, porque você acostumou com isso, você veio de uma família onde todo mundo gritava, e começou a falar mais alto, e a pessoa deu um passo para trás e falou, sai agora, em nome de Jesus. Você, não, calma, o que eu estou fazendo não é nada demais, não. E você passou anos e anos dizendo, você não deve gritar, e você está dizendo, não, mas a gente precisa deixar a coisa muito clara, você tem que deixar-me expressar. E é tão fácil a gente ver isso acontece. E é complicado, seja você quem for, com o temperamento que você tiver, sempre haverá conflitos. Mas preste atenção agora, apesar de existirem muitos e muitos tipos de pessoas, e como essas pessoas processam uma discórdia, o que nós vamos descobrir hoje é que, na verdade, existe somente uma fonte para os conflitos familiares. Existem várias maneiras de você fazer aquele conflito acontecer e tentar resolvê-lo, mas todos eles só têm uma só fonte. Há muitos tipos de comportamento, há várias maneiras de se lidar com o assunto, há inúmeras maneiras de se reagir, mas há só uma fonte dos conflitos. E eu vou fazer,
nessa noite, o melhor que eu puder, pela graça de Deus, para pegar esse monstro, esse bicho feio, vou tentar atrair ele para fora da sua gruta, para a gente olhar bem para ele, para que a gente possa ver exatamente do que se trata. E se nós conseguirmos olhar para ele por algum tempo, então nós vamos poder reconhecer o que ele é, e assumir algum controle sobre aquela situação. E eu creio, pela graça de Deus, que hoje você vai sair daqui com algum progresso no que diz respeito às questões da sua família. Se você crê, diga amém. Especialmente se todo mundo na tua casa, e eu sei que isso é muito idealizado, né? Lembra que a gente falou no primeiro culto sobre o que é ideal e o que é real? Eu sei que o que eu estou falando parece ser difícil de alcançar, mas é possível que todo mundo na sua casa seja capaz de entender claramente e tomar posse desse princípio. E se isso acontecer, eu prometo a você que a tensão, o tom, a pressão, o nível emocional na sua casa vai dar aquela baixada boa, quase que instantaneamente, porque este princípio é poderoso para fazer isso. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de honrar o Senhor, dando atenção à Tua voz e à Tua palavra. Fala ao nosso coração hoje, nada de mim e tudo de Ti, recebe toda a glória em nome de Jesus. E que todos digam amém. Eu quero dar boas-vindas, principalmente, todos que estão aqui, eu tenho certeza que não é por acaso que você está aqui, mas eu quero dar boas-vindas principalmente àqueles que estão aqui e não queriam estar aqui, mas alguém obrigou você a vir hoje aqui. Vai para a igreja, sim. Eu sei que não é fácil fazer isso, mas apesar de você estar aqui contra a sua vontade, deixa eu te falar um negócio. Foi Deus que trouxe você aqui, Ele quer falar ao seu coração. E se você estiver aberto, algo bom vai acontecer hoje. Amém? Para falar desse assunto, nós vamos pedir a ajuda do irmão de Jesus chamado Tiago, que escreve uma epístola na Bíblia, que está lá no Novo Testamento, e nessa pequena cartinha que ele escreve à igreja, há 2000 anos atrás, ele nos apresenta uma das visões mais profundas e mais relevantes sobre relacionamento que já existiu. E ele começa, Tiago, com uma pergunta que, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu queria fazer essa pergunta a você. Eu queria que você pensasse nessa resposta. A pergunta é essa daí. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Eu não sou tão corajoso para fazer isso, mas vamos supor que eu falasse assim, faz o seguinte, reúne a sua família e faça essa pergunta. Junta todo mundo e fala assim, vem cá, gente, da onde vocês acham que vêm as nossas guerras e contendas que nós temos entre nós? Você sabe por que eu não recomendo de jeito nenhum que você faça isso? É porque guerras e contendas vão começar a acontecer no momento que você fizer isso. Elas vão começar a aflorar. Cada um tem uma resposta diferente. Antes da discussão terminar, todo mundo ia estar apontando o dedo um para o outro, dizendo, as guerras e contendas vêm de você. Você é o responsável pelos problemas que estão acontecendo aqui em casa. As suas decisões, o seu posicionamento, o que você faz, o que você não faz. Se a gente perguntar aqui, cada um talvez tenha uma resposta totalmente diferente. E, queridos, a verdade é que se você começar a tratar desse assunto, né, de maneira inapropriada, guerras e contendas vão começar a acontecer. Um vai estar apontando para o outro e declarando essa resposta, você. E a gente sai imediatamente de uma discussão que seria meramente informativa e entramos no caminho da culpa. André, vou te responder, a culpa dos nossos conflitos é que o meu marido não faz isso. A culpa é a razão porque nós brigamos, é que a minha esposa, ela não é boa dona de casa como deveria ser, e ela gasta mais do que devia, e ele é um preguiçoso, e ele não gosta de trabalhar, e ele é insensível, mas ela fala demais, também não é sensível às minhas necessidades. O problema é que meus filhos não se comportam propriamente. Não, o problema é que os meus pais não me entendem. Não, a minha filha nunca arruma o quarto dela.
Não, meu filho que deixa as roupas todas jogadas no chão, e a lista não tem fim. E nós identificamos, essas são as raízes. É daí que vêm os conflitos na minha casa. E nós podemos apontar para todo tipo de razão, mas para onde quer que você aponte, vai estar sempre para o lado de fora e nunca para você mesmo. Porque você é a pessoa mais inteligente da sua família. E você pensa, se todo mundo prestar atenção no que eu tenho a dizer e fizer o que eu estou falando, nós vamos viver em paz. Não vai ter esse negócio de guerras e contendas lá em casa, porque eu sei o que você deveria fazer. Aliás, não só em casa não, André. Se o mundo inteiro ouvisse o que eu tenho para dizer, não ia ter mais guerra nesse mundo. Se você fizesse o que eu acho que você deve fazer, nós teríamos paz nessa casa. Imediatamente nós começamos a culpar uns aos outros. E preste atenção nisso, enquanto você continuar a culpar os outros pela sua infelicidade, você sempre será infeliz. Enquanto você continuar a culpar os outros por sua infelicidade, você vai se manter infeliz. Felicidade é algo que você precisa descobrir que é controle seu, que é posse sua. Eu ia arrumar alguma coisa para representar a felicidade, como eu não arrumei, eu vou pegar um negócio aqui agora. Não, isso aqui é perigoso, pesado, não, mas vai ser isso mesmo. Às vezes felicidade é assim, né, gente? É difícil. Você sabe o que você faz quando você coloca a culpa nas outras pessoas? Todas as vezes que você começa a culpar alguém, pessoalmente, você deveria estar fazendo isso, você me deve aquilo, você não fez isso outro. Ou você conta mais uma vez aquela história triste do que fizeram com você, ou do que não fizeram por você. Sempre que você diz para alguém, foi ele, foi ela, foram eles, a culpa é deles, são eles, é dele a culpa, é dela a culpa, é deles. Você sabe o que você está fazendo? Você está pegando a sua felicidade e você está colocando nas mãos da pessoa com a qual você está em conflito. Felicidade muito pesada que eu arrumei aqui. Eu não aguento mais você, então toma aqui o meu potencial para ser feliz. Fica com ele. E me devolva quando você quiser, mas eu só poderei ser feliz se você permitir que eu seja. Quando você culpa os outros pela sua falta de satisfação, de felicidade, de estar saciado. Obrigado, querido. Preste atenção aqui. Quando você coloca a culpa em outra pessoa, na verdade o que você está fazendo é pegando aquilo que é seu potencial de ser feliz e colocando nas mãos dessa pessoa. Mas pensa bem, quantos aqui gostariam de entregar o controle da sua felicidade exatamente para aquela pessoa que você está brigando com ela? Ninguém faria isso. Mas enquanto você estiver nesse ciclo maligno de ficar dizendo, se você fizer isso, se você parar com aquilo, se você começar aquilo outro, se você, aí então, você está basicamente, querido, pegando a sua alegria, a sua felicidade, a sua satisfação e dando todo o poder disso a essa pessoa, colocando nas mãos dela. E está dizendo, eu não serei feliz enquanto você não fizer alguma coisa. E ninguém faz isso conscientemente. A gente faz isso sem perceber. Mas se você conseguir entender o que Tiago está prestes a nos mostrar, se você não entender o que Tiago vai nos mostrar, você praticamente não tem opção, você vai fazer isso o tempo todo, você vai entregar a sua felicidade para os outros. Se você não compreender isso. Você entrega a sua felicidade porque enquanto as pessoas não fizerem o que você quer que elas façam, consequentemente você não fica feliz. E se você hoje está infeliz,
Eu me arrisco a dizer que possivelmente há algum problema acontecendo dentro de casa. Toda vez que você coloca a culpa em alguém, você entrega a essa pessoa o controle da sua felicidade. Quem entendeu até aqui, diga amém. E o que Tiago quer nos ensinar hoje é um princípio simples e ao mesmo tempo profundo sobre como a gente não faz isso. Então abra sua Bíblia agora em Tiago, no capítulo 4. E deixa eu falar uma coisa para você. Isso que nós vamos falar hoje é muito, muito, muito importante. Com certeza você vai ser confrontado, você vai ser desafiado, você vai daqui para frente querer discutir muito comigo durante toda a mensagem, não vai aceitar algumas coisas que eu vou falar. Não tem problema, tudo bem. Porque essa ideia não é minha. Não fui eu que tive a ideia de trazer essa mensagem aqui. Eu não sou tão inteligente para vir com essa ideia e também não sou tão corajoso para sugerir ela a você, se eu não tiver o alicerce da palavra, da autoridade da palavra de Deus. Mas se você se dobra diante da palavra, diga amém. Então Tiago faz essa pergunta no início do capítulo 4. De onde vem? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Mais uma vez, você poderia dizer, pastor, as respostas são inúmeras. Tem tanta resposta quanto tem gente aqui nesse santuário. Não, Tiago diz, você não sabe qual é a fonte, por isso você não consegue resolver os seus conflitos. E a resposta está aqui. Não vem elas, não vem, ou seja, vem o quê? As guerras e contendas não vêm das paixões ou dos desejos que guerreiam dentro de vocês. Ele poderia ter dito, não vem dessas pessoas que ficam te perturbando. Não, ele fala que tem algo acontecendo dentro de você. Tiago está dizendo que as suas brigas, as suas contendas, no final das contas, vêm de algo que está dentro de você. Diga, de mim. Eu queria muito discordar dele e dizer, não, Tiago, você está enganado. Eu acho que as brigas e contendas vêm de algo que está dentro da minha esposa. Algo que está dentro dos meus filhos. Vem deles. Eles são a razão das nossas brigas. Mas Tiago fala, não. Existe uma causa comum. Há uma raiz comum. A fonte de todas as suas contendas, de todos os seus conflitos, é algo que está dentro de você. Ali está escrito uma paixão. Você tem um desejo. E em todo e qualquer conflito, preste atenção, em toda e qualquer discussão, em especial na família, há algo dentro de você que está respingando nas pessoas ao seu redor. Há um conflito dentro de você que está causando um conflito entre você e outra pessoa. Mas Tiago afirma que começa dentro de você. E se nós pararmos aqui e pensarmos nas nossas últimas brigas, nas nossas últimas discussões, e nós tivermos a coragem de nos apropriarmos desta simples ideia, isso vai imediatamente diminuir a temperatura dos nossos conflitos. Se nós aceitarmos que responsabilidade também nós temos. E ele continua dizendo, vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês querem muito algo, mas não têm. Sempre que há um conflito, você quer alguma coisa. Todas as vezes que há um conflito na sua família, entre você e mais alguém, mesmo que seja algo que acontece direto, acontece frequentemente, todo dia, toda semana, pastor André, mesmo assim, existe ali algo que você quer. Eu sei o que você está pensando agora, não, pastor André, não é apenas algo que eu quero, é algo que eu mereço. Não é apenas alguma coisa, não, ele prometeu. Calma, a gente vai chegar lá, a gente está só começando. Não é só alguma coisa que eu quero, é alguma coisa que nós fizemos votos, meus filhos deram a sua palavra. Calma, nós vamos daqui a pouquinho chegar lá. Mas eu preciso primeiro que você tenha essa base, tenha esse alicerce. Sempre que há um conflito, há alguma coisa que você quer, mas que você não tem.
Você quer, mas não tem. E não consegue ter. Vocês cobiçam coisas, mas não têm. E veja o que ele fala em seguida. Ele coloca uma palavra logo no próximo versículo que é extremamente forte. E se você for ler nas outras traduções, em algumas traduções dizem, por isso vocês matam. Vocês cobiçam, desejam ardentemente alguma coisa, e quando vocês não conseguem, e vocês não conseguem ter aquilo, vocês matam. E Tiago está escrevendo isso para a igreja. Tiago não está escrevendo para pessoas que estão na prisão, ele não está escrevendo para assassinos que estão condenados à pena de morte. Parece um grande exagero de Tiago, mas é extremamente relevante no que diz respeito à família. Ele está dizendo que há momentos em que você quer tanto alguma coisa, que você está disposto até mesmo a ferir as pessoas que você mais ama, a fim de conseguir aquilo que você quer. Porque eu quero. E aí você já vimos pais destruírem o seu relacionamento com seus filhos. O verbo que estava ali é vocês matam. Pais que mataram o relacionamento com seus filhos. Por quê? Porque os seus filhos não fizeram aquilo que eles queriam que eles fizessem. Alguns de vocês que estão aqui saíram de casa o mais rápido que vocês puderam na sua juventude, porque não aguentavam mais a cobrança dos seus pais. E se eles viessem aqui hoje, eu entrevistasse eles, e eu perguntasse algumas coisas, eles, os seus pais que foram responsáveis por você querer sair de casa logo, nós iríamos descobrir que, no meio de toda agonia, no meio de todas as lágrimas, no meio de todas as brigas, o resumo é que eles queriam que você fosse alguém, ou que você fizesse algo, e você não fazia, ou você não queria fazer, ou você não conseguia fazer. E também havia algo que você queria dos seus pais, você queria que eles fizessem, você queria que eles fossem, ou que passassem a fazer, ou que parassem de fazer, e eles não mudavam, e isso destruiu o relacionamento. Quantas vezes nós já vimos homens se posicionarem de maneira tão arrogante, tão bruta, que destruíram completamente a autoestima de suas esposas. Nós já vimos pessoas criticarem os membros de sua família de tal maneira, a tal ponto que eles perderam completamente a sua autoconfiança. A sua segurança, são extremamente inseguros de tantas críticas que receberam. Pessoas que humilharam seus filhos a tal ponto que eles quase têm medo de ficar perto dos seus pais. Mães que tinham uma expectativa imensa em relação às suas filhas, mas que foram decepcionadas no meio do caminho e o peso das suas palavras destruíram o relacionamento que tinha com elas. Quando você quer algo de alguém, seja seu marido, seja sua esposa, seja o seu filho, sua filha, e você quer muito aquilo, você perde a perspectiva, você não entende aquilo que nós estamos falando aqui, nesse desejo que você tem de conseguir delas o que você quer delas, você tem o potencial de destruir aquela pessoa. Isso já aconteceu tantas vezes, e infelizmente alguns de vocês estão agora mesmo nessa situação. E a maneira como nós nos defendemos é muito interessante. Nós dizemos assim: eu só estou querendo o que é melhor para ele. Eu só estou querendo o que é melhor para ela. Eu só estou querendo que o meu marido atinja o potencial que ele tem. Que a minha esposa conquiste aquilo que eu sei que ela tem dentro dela. Que meus filhos isso e aquilo, aquilo outro. E você mente para você mesmo. Você se engana porque você não está pensando neles, mas está pensando no que isso vai fazer por você. E essas pessoas, aquelas que estão as mais próximas de você, são aquelas que mais facilmente você vai ferir. Por quê? Porque estão perto. Porque você quer alguma coisa delas. E, querido, se você merece ou não, isso é secundário. A gente pode até falar disso depois. Mas você quer algo deles. E se você quiser muito, você tem o potencial de destruí-los. E você só consegue enxergar a responsabilidade que é deles. Você deveria estar fazendo isso. Você nunca poderia ter feito aquilo. Mas Tiago, irmão de Jesus, está nos dizendo, não. Na verdade, a questão
é em você. Não, Tiago, não. Não, sim, é sim. É algo que está dentro de você. Você deseja algo e não está recebendo esse algo. E você precisa saber o que fazer com isso. Você vai usar as suas palavras, as suas ações, para conseguir isso de um jeito ou de outro. Mesmo que destrua aquela pessoa. Pense por um minuto. Você consegue imaginar o que aconteceria nas nossas casas se você conseguisse entender e se apropriar dessa ideia? Porque ele continua falando, pode passar o próximo, ele fala assim, matam e invejam, ou seja, tudo tem a ver com aquilo que eu não tenho, tudo tem a ver com aquilo que eu queria ter, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem, essa é a caminhada de vocês, esse é o dia a dia de vocês, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, é um ciclo. Por que você está brigando? Porque eu não consigo o que eu queria, e porque eu não consigo o que eu queria, eu volto a brigar outra vez. Vive dessa maneira, vive nesse ciclo. Tiago, por favor, nos ajude. Por que nós não conseguimos acertar em família? Porque cada um de vocês quer alguma coisa do outro e não consegue ter. Eu quero falar com você de um aspecto prático, e já eu quero voltar para esse texto com você. Eu tenho a sua atenção nesse momento? Quem está vivo aí, diga amém. Se antes de começar uma briga, ou durante, ou em algum momento, você for capaz de parar, respirar fundo e pensar assim, parte do que eu estou sentindo nesse momento é porque eu não estou conseguindo ter o que eu quero. Isso pode mudar o jogo. Se cada membro puder pausar por um minuto e pensar, eu não estou recebendo aquilo que eu quero, isso pode mudar o jogo completamente. Se no meio da sua discussão, você puder parar e dizer, você está brigando, você está com o sangue quente, mas você é lembrado, aquele culto lá do dia 18 de maio, o que foi mesmo? Ih, agora eu lembrei. E você está brigando e fala, quer saber do negócio? Parte desse problema que nós estamos discutindo é porque eu não estou conseguindo de você o que eu quero. E a outra pessoa da sua família para e fala também, você quer saber também o negócio? Parte do problema que nós estamos discutindo agora é porque eu não estou conseguindo de você o que eu quero. Eu sei que nesse momento tem pessoas pensando, pastor, como eu queria que o meu marido estivesse aqui para ouvir isso. Pastor, como eu queria que minha esposa estivesse aqui para ouvir isso, porque essa é a primeira vez que ela ouviu de outra pessoa e não de mim. Como eu queria que meus filhos estivessem aqui. E lá vai você de novo. Porque não é exatamente essa a questão. São eles. A culpa é deles. Eles aqui precisam mudar. Eles aqui precisam ouvir essa mensagem. Pastor, você me desculpa, mas eu vou levar esse CD para casa e vou botar todo mundo sentadinho. Só sai daqui depois que eu ouvir. Imagine o que aconteceria na sua casa se isso se tornasse um hábito. Querido, peraí, você quer saber? Parte dessa nossa discussão é porque eu estou querendo algo de você e eu não estou conseguindo. Deixa eu fazer esse exercício com você. Você vai ler junto comigo, tá? Só que tem que fazer com a mão assim também. Não vem me enganar não, você tem que fazer mesmo com vontade, tá bom? E tem uma hora que você tem que fazer assim. Então vamos lá, todo mundo junto, vamos ensaiar. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quer saber? Não, junto comigo. Quer saber? Parte desse problema que nós estamos discutindo é que não estou conseguindo de você o que eu quero. Mais uma vez, ficou muito ruim, gente. Vamos tentar outra vez. 1, 2, 3 e... Parte desse problema que eu não estou conseguindo. Lindo. Mas deixa eu dizer para você por que você não quer fazer isso em casa de jeito nenhum. Porque se a gente sentar um pouquinho
eu, você e a pessoa que está em conflito com você. E eu, durante esse tempo de pastor, eu fiz aconselhamento para casais. Eu descobri uma coisa muito interessante. Algumas coisas no que diz respeito a aconselhar casais. A primeira que eu descobri é que eu sou péssimo nisso. Péssimo. Porque na minha mentalidade eu penso assim, e eu falei isso na quarta-feira passada, não existem problemas ditos conjugais, problemas no casamento. Existem problemas de solteiro. O problema é que essas pessoas casam umas com as outras. Elas já vêm para o casamento com seus problemas. E no seu casamento, você lembra que quando você era solteiro tudo era um pouco mais fácil? Porque você podia trocar de apartamento, de emprego, de namorada, mas agora você está preso nesse negócio chamado casamento. E agora você depende de uma outra pessoa também dar a opinião dela. E não é apenas você. Você se acostumou com as coisas do seu jeito, você se acostumou com as coisas do jeito que você gosta, e agora você não vive mais assim, e de repente você acredita que o outro precisa se adequar ao seu jeito, do jeito que você gosta, mas ele não faz isso. E ele não quer aquilo. E aí a gente entra em conflito. Mas é ele, pastor, não é ela, pastor. Deixa eu te falar, Tiago está te falando, não existe mais esse negócio de ele, não existe mais esse negócio de ela, é você, são dois vocês. Você precisa olhar para você, que se casaram, com as suas questões de solteiros, com os seus egoísmos, com as suas inseguranças, e com um monte de outras coisas na bagagem. E agora tem que aprender a ser família. Eu lembro de um pastor que falava que ele também, frustrado com a incapacidade de ajudar casais no seu gabinete, ele conta que ele fazia uma coisa que eu confesso que eu já fiz também, que é deixar o casal quando vai se aconselhar, eles estão feridos, estão machucados, e cada um fala, ela fez isso, aquilo, e de repente ela interrompe, posso falar agora, posso, mas ele também fez isso e aquilo, não, mas eu só fiz isso porque ela fez isso, aquilo, e se você pode terminar a qualquer momento, vai ser exatamente, eles vão sair do jeito que entraram. Porque tudo que eles fizeram foi exigir. Ninguém estava disposto a dar nada. E esse pastor conta que ele tinha um método muito interessante de tentar chamar o casal para uma percepção do que estava acontecendo. Ele pegava o papel e ele desenhava um círculo naquele papel. Ele colocava diante do casal um pequeno círculo. Até pedi para botar aqui no telão também, gente. Eu não sei se era amarelo, mas ele fazia aquele círculo e dizia para o marido e para a esposa, vamos fazer o seguinte, você vai pegar a minha caneta e vai desenhar nesse círculo, vai tirar uma fatia desse círculo que represente a sua responsabilidade nesse problema. Você não vai desenhar a parte do outro, porque o que sobrar é do outro. Você vai desenhar uma fatia, se você desenhar no meio, você vai estar se responsabilizando por 50% do problema, mas se você fizer uma fatia pequena, e ele entregava a caneta, e ele mencionava, você pode fazer uma fatia, assim, representando parte do problema, 30% do problema é seu, ou qualquer coisa similar. Não, você é uma pessoa tão perfeita, não deve ser algo assim, talvez seja algo um pouco menor, a sua responsabilidade, porque você é quase perfeita, a outra pessoa que faz tudo errado. Então, essa é a sua responsabilidade em relação ao problema. E ele diz, nunca nenhuma das pessoas desenhou nada. Eu achei muito interessante, porque eu já vi isso acontecer também em outros níveis, no meu gabinete ou em outros consultórios. Por que ninguém desenha? Porque no momento em que você assume, mesmo que seja uma pequena parte do problema, no momento em que você assume que existe algo ali que é sua responsabilidade, o seu poder de reclamar, praticamente ele é paralisado, porque agora você tem que se concentrar naquela sua parte. E ninguém tinha coragem de fazer isso. Os dois estavam prontos para desenhar o outro, né? A parte do outro, tudo que o outro estava devendo, mas ninguém estava disposto a dizer, essa parte é minha.
todos se negavam a pegar e desenhar alguma coisa, porque no momento em que você assume parte do problema, você perde o seu poder de reclamar do outro, porque precisa se concentrar na sua parte. E eu queria que você olhasse para esse círculo e pensasse sobre você mesmo, sobre os conflitos na sua vida, porque, pela graça de Deus, seja qual for o tamanho da sua fatia hoje, eu penso que o Espírito Santo vai fazer isso assim com ela. E vai aumentar um pouquinho mais. Porque você tem uma noção, muitas vezes, ilusória, de quanto você é responsável. Tiago está falando que a questão é só dentro de você. Uma das frases que eu queria que você guardasse hoje é essa daqui: no conflito familiar, a melhor defesa é não se defender. Eu queria ter aprendido isso há muito tempo atrás. Hoje eu tenho aprendido. A maioria das coisas que acontecem lá em casa, eu aceito a responsabilidade e a culpa. A maioria não, mais ou menos, né, meu amor? Eu no final das contas, eu me rendo e digo, não, tudo bem, eu sou responsável, a culpa é minha. E se eu não conseguir descobrir ainda por quê, daqui a pouquinho eu vou descobrir por quê que eu sou culpado. E no final das contas, eu posso até dizer assim, eu sei porque que eu sou culpado, porque se eu não tivesse ido naquele encontro com você no namoro e a gente começasse a namorar, nada disso teria acontecido. Esses nossos filhos que deixam nosso cabelo branco nunca teriam existido, a gente, né? A culpa é minha. E muitas vezes, né? Encontrar culpado, encontrar responsável, não resolve o problema. Mas a melhor defesa no que diz respeito a um conflito familiar, eu prometo a você, é não se defender. Mas a nossa carne fala muito alto e nós não queremos assumir a nossa parte, porque quando nós o fazemos, perdemos a vantagem. Porque eu prefiro culpar você, porque você nunca, e porque você sempre, e porque você deveria, e você prometeu, e você. E enquanto o problema for você, eu me sinto no controle da situação, mas se eu assumir alguma fatia do problema, eu perco o controle, e eu preciso ser ativo na minha parte. Quer saber? Parte desse problema que nós estamos discutindo aqui, eu não estou conseguindo de você o que eu quero. Mas André, ele prometeu. Nós fizemos um combinado. E dizem por aí que o combinado, não sei o que você falou não, mas deve ser isso. Quando eu digo dizem por aí, é porque eu não sei quem são, mas alguém diz. Não, eles aceitaram um acordo, mas não estão cumprindo. Ela prometeu isso. Ela fez votos no dia do nosso casamento. Queria dizer a mesmíssima coisa. Preste atenção. Eu quero que você cumpra a sua promessa e eu não estou conseguindo aquilo que eu quero. Eu quero que você cumpra os seus votos de casamento e eu não estou tendo aquilo que eu quero. Eu quero que você faça o que você disse que ia fazer, mas eu não estou conseguindo ter isso. Eu oro para que o Espírito Santo revele a você quão poderoso isso é. Muito poderoso. Mas ao mesmo tempo é muito doloroso. Porque se você tomar posse dessa ideia, ela vai te custar. Porque se você puder admitir que, apesar de tudo, eu sei que ele falou que ele ia parar de beber, eu sei que ela falou que ela ia ser mais mansa e carinhosa, mas apesar de tudo, se você puder admitir que parte, não estou falando do problema inteiro, mas parte do problema é que você nutriu dentro de você uma expectativa e ela foi frustrada. Você esperava algo e não aconteceu. Você queria muito algo e não teve aquilo. Aquela fatia, aquela sua parte que você pensava que era pequena, na verdade, ela vai se tornando maior. E a partir de então, você para de olhar um pouco para os outros e começa a olhar um pouco mais para o espelho. Ao invés de ficar olhando só para aquele que você considera culpado. Você quer algo, mas não tem. Mas Tiago ainda não terminou. Veja o que mais ele diz. Não tem? Porque não pedem. E está implícito, se você procurar, não pedem a Deus.
Peraí, pastor, eu achei que eu não tinha porque essa pessoa não estava me dando. Não, queridos, possivelmente essa pessoa nem pode te dar o que você está pedindo. Mas Deus pode. Então preste atenção. Se eu puder fazer uma tradução aqui, eu penso que Tiago está dizendo que antes mesmo de você interromper a sua briga para assumir aquela responsabilidade, não, quer saber, eu entendo que parte do problema é porque eu quero alguma coisa, ou antes de você começar a discussão, no qual você está 100% certo, você está cheio de razão, né? E você já passou pela sua cabeça dobrar os seus joelhos antes e dizer: Deus, eu quero que o meu marido batalhe mais por um emprego melhor, receba mais. Ou Deus, eu quero que o meu filho adolescente arrume amigos melhores para ele. Já passou pela sua cabeça de fazer essa oração? Deus, eu quero que a minha filha adolescente termine o namoro com aquele imbecil. O Senhor, eu sei, me perdoa. Eu sei que foi o Senhor que criou ele, mas eu acho que o Senhor estava distraído naquele dia. Sei lá. Tiago está dizendo, já passou pela sua cabeça que antes de você exigir de alguém algo para o seu benefício, porque sempre vai haver um aspecto egoísta em qualquer conflito, em qualquer briga, em qualquer reclamação. Antes disso tudo, você já pensou em se colocar de joelhos e derramar o seu coração diante de Deus? Deus, há algo que eu quero do meu marido, há algo que eu quero dos meus filhos, do meu filho, da minha filha, da minha esposa, dos meus pais, que eu não tenho e eu não estou conseguindo ter. Você já pensou nisso? Eu vou responder por você, não, porque em geral nós estamos tão aborrecidos, tão chateados, tão desgastados, cansados, porque são famílias assim, discussões que parece que não terminam, elas voltam sempre. Que o máximo que a gente faz é orar por eles para que eles mudem. Deus, muda o meu marido. Deus, muda a minha esposa. Deus, por favor, faça eles fazerem aquilo que eu quero que eles façam. E Tiago vai nos dizer que já passou pela sua cabeça que o que você quer que você não tem porque você está tentando arrancar isso de alguém que não tem isso para te dar. Não, tem sim. Não, muitas vezes não tem. Mas ele está dizendo, você não tem porque você não pede para a pessoa certa. Porque você não pede a Deus. E queridos, antes da sua próxima discussão, gaste algum tempo com Deus falando disso. Daquilo que você quer e que você não está recebendo. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te mostrar que aquela fatia de responsabilidade que você achava pequena vai aumentar. E isso vai te ajudar grandemente naquela conversa. Porque você vai começar a conversa sabendo e reconhecendo, porque está biblicamente comprovado, que parte do problema é que você não está tendo aquilo que você quer ter. Quem está vivo, acordado, diga amém. Parte do que você quer, a pessoa nem pode te dar porque não possui. Mas Deus possui. Ele tem o que você precisa, que pode produzir uma satisfação ainda maior. Mas Tiago continua falando, e essa agora é a parte que nós não gostamos muito dela. Quando vocês pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Tiago está dizendo, você é um seguidor de Jesus Cristo, filho de Deus, crente, salvo. Antes de exigir alguma coisa da sua família, converse com Deus e ouça a sabedoria dele. Se você permitir, ele vai tratar de você primeiro. Deixa eu ouvir um amém de alguém. Ele vai chegar para você e vai dizer, filho, o que você quer? O que você quer dela? O que você quer dele? O que você está esperando dele? O que você está esperando dela? O que você acredita que vai fazer você feliz? E você vai chegar à conclusão que a sua família não possui o que você deseja que eles deem a você.
eles não vão necessariamente tornar-se o que você espera deles. Se você levar essa questão a Deus, se você souber ouvir, porque muitas vezes você vai ouvir o que você não queria, e se você puder assumir a sua parte de responsabilidade, e depois, então, talvez, começar a conversa numa posição completamente diferente, se recusando a entregar nas mãos dele ou dela o potencial, o poder e a pressão de fazer você feliz. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. Quem em sua família está sofrendo porque você não está satisfeito? Quem na sua família está sentindo a pressão de mudar, a pressão de se comportar, a pressão de começar alguma coisa, a pressão de parar alguma coisa, a pressão de trabalhar mais, a pressão de emagrecer, a pressão de fazer mais exercícios, a pressão... Quem é que está sentindo na sua família essa pressão? Porque você tem deixado claro que é para o bem dela, é para o bem dele. Mas, na verdade, o que você está comunicando é que você jamais será feliz enquanto aquela pessoa não se encaixar no seu padrão. Mas quem em sua família está sofrendo porque você não está tendo o que você queria? E o que aconteceria com a sua família hoje? Com seu filho, com a sua filha? Que cresceram, talvez já até tenham saído de casa, não moram mais debaixo do teto. Alguns que estão aqui já têm filhos com 20 anos, 25, 30 anos, que ainda estão tentando agradar você e fazer você feliz e conseguir a sua aprovação. Eles continuam vivendo com o peso daquelas expectativas que você lançou sobre eles quando eles saíram de casa. Que você, com palavras e com ações e com atitudes, deixou muito claro para eles: você não conseguiu me satisfazer, você me decepcionou. E todas as vezes que eles se encontram com você, inconscientemente, eles têm um sentimento que os impulsiona: eu não consegui agradar os meus pais, eu não consegui a aprovação deles, porque não consegui alcançar o padrão que eles esperavam de mim, não consegui chegar lá. E essa questão é sua e não deles. Quem é que está por aí sofrendo porque você se recusa a encarar o fato e assumir o fato de que a resposta a essa questão tem muito mais a ver com você do que com eles? E o que você poderia fazer hoje? Aqui vai o desafio. O que você poderia fazer hoje? Através de uma carta, através de um e-mail, através de um telefonema, através de um almoço, através de um encontro, para começar a tirar essa pressão inadequada e desnecessária dos ombros dessa pessoa. O que você pode fazer para liberar? Você sabe por que há guerras e contendas em sua família? Porque há algo que você quer e não tem, nem está conseguindo ter. E porque você quer tanto, 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 você tem o potencial de destruir aquela pessoa. E você sabe por que essas pessoas lutam contra você e reagem a você? Porque há algo que elas querem de você e que também você não está dando a elas, não estão conseguindo ter de você. E num mundo perfeito, numa família ideal, numa família onde homens e mulheres estão buscando conhecer a Cristo e agradar a Deus, há uma pausa antes da tempestade. Há um momento de pausa antes da conversa, antes da discussão. Há um momento com Deus antes de se derramar sobre aquela pessoa toda a sua raiva, toda a sua frustração, todas as nossas expectativas. Quando nós chegamos ao Pai e dizemos: Deus, antes de ir lá tratar com aquela pessoa,
Porque sim, certas questões precisam ser confrontadas, eu não estou dizendo o contrário, tem que confrontar muitas vezes. Há assuntos que precisam ser discutidos, sim, mas antes de começar, Pai, eu só quero reconhecer. O que será que eu quero dessas pessoas? Porque essa parte do que você quer, você tem que tratar entre você e o Pai. É entre você e Deus, antes de você levar a qualquer outra pessoa. E nós precisamos começar a orar assim: Pai, faz em mim o que precisa ser feito em mim. Antes que eu comece a espremer a força das pessoas que eu tanto amo, aquilo que só o Senhor pode me dar. Sabe qual é a fonte das brigas familiares? Vou chamar o tecladista, Júlio, vem para cá. A fonte de toda e qualquer contenda familiar, você quer alguma coisa. E não tem. Por que então você não trata disso com Deus? E talvez para alguns de vocês começa hoje um novo hábito. Quer saber? Parte do problema aqui é que eu quero alguma coisa de você e eu não estou conseguindo ter. Mas quando você fala isso, você não fala para essa pessoa acusando, esperando que isso traga retorno para você. Você fala isso porque você despertou, porque você acordou, que você tem uma responsabilidade, você nutriu uma expectativa e muitas vezes você não deveria ter feito isso. Eu falo isso com alguma autoridade porque durante anos fiz isso com a minha esposa. Durante muito tempo eu fiquei exigindo algo dela que ela não tinha para me dar, só Deus poderia me dar. E foi libertador para ela e para mim quando eu compreendi e recebi de Deus o que só Ele pode me dar. Isso fez bem a mim, fez bem a ela, fez bem ao nosso casamento, fez bem aos nossos filhos. A gente não vive uma vida que não tem nenhum conflito, não, a gente também tem, como qualquer casal normal, mas nós temos aprendido que a nossa fonte é o Senhor. Eu não sou o ar que a Rafaela respira, ela não é o ar que eu respiro. Não mesmo. Porque não pode ser. Eu oro para que você saia daqui com uma disposição, quem sabe, com uma direção espiritual para uma mudança. Se você recebe isso, diga amém. Vamos orar nesse momento. Eu vou convidar você a ficar de pé. E como a gente tem feito, eu vou pedir algo que eu acho que é importante. Se você está aqui e tem mais alguém da sua família aqui, você está longe, eu queria que você se aproximasse dessa pessoa. A não ser que você diga, pastor, me desculpa, hoje não dá. Eu vou respeitar você. Mas se dá, venha. Você está na galeria, seu pai está aqui embaixo, vem para cá. Seu filho está lá em cima, se você quiser, vai para lá. Sua esposa não está sentada do seu lado, se você puder, se aproxima dela agora, junta a tua família um pouquinho, dê as mãos. Todos vão dar as mãos, ninguém vai ficar sem dar as mãos. Mas de preferência, fica perto da sua família, porque eu queria que você orasse pela sua família nesse momento. Mais uma vez, se você pode, saia do seu lugar, fique perto da sua família. A gente vai dar tempo para você chegar lá. Nossos dois estão lá na geração, né? Senão eles vêm aqui. E eu recomendo que você sim, diga para alguém, olha, vale a pena você ouvir aquela mensagem. Mas faça isso com a motivação correta. Não faça isso pensando, se o meu marido ouvir essa mensagem, tudo pode mudar. Realmente pode. Mas você tem que confiar em Deus. Amém? E se você não fizer, eu vou fazer. Eu vou recomendar para todo mundo. Porque eu creio que Deus está nos dando um princípio muito poderoso nessa noite. De onde vêm os conflitos? A próxima vez que você apontar o seu dedo para frente, você vai descobrir, não é isso que a Bíblia diz. Você vai ser confrontado.
eu acho que o problema vem dela, ou dele, ou deles. Mas agora não é isso que eu acredito mais. Por mais difícil que seja, eu preciso aceitar a autoridade de Jesus e da sua palavra. Esse camarada Tiago, irmão de Jesus, o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, se tornou um homem muito importante, muito usado por Deus. Essa carta é tremenda. Ele há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, ele fala algo que a gente está se apropriando hoje, mas que precisa ser base de qualquer relacionamento. Porque eu sei que muitos vão sair daqui ainda questionando: pastor, você desculpa, eu não consigo aceitar essa responsabilidade para mim. Os problemas da minha casa não são culpa minha. Não estou dizendo que é sua, mas a Bíblia está dizendo que parte está em você, dentro de você. E quanto mais você andar com Deus, você vai ter uma surpresa. Você vai ver que não é só parte, mas você consegue resolver tudo dentro de você mesmo. Amém? Nós vamos orar pela sua família. Você vai orar pela sua família, mas eu não quero ninguém sem alguém dando a mão. Então você vai orar pela família de outra pessoa que está perto de você também. E se você está do lado de alguém que você não sabe o nome, você tem que descobrir agora o nome dessa pessoa, para você orar por ela também. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, de tantos princípios maravilhosos da Tua Palavra, de tantas coisas que nós podemos aprender. Eu não consigo pensar em nenhum que seja mais poderoso, que tenha um potencial maior, que seja tão eficaz evangelisticamente do que a nossa família abençoada por Ti. Eu não consigo pensar em nada que produza mais satisfação a um homem. Eu não consigo pensar em nenhum projeto de vida que traga maior alegria e realização para um pai, para uma mãe, para marido, esposa, para filhos, do que uma família abençoada. E eu sei que há pessoas que estão aqui, que têm uma história, que têm um passado, onde grandes destruições já aconteceram. Mas nós olhamos para a Tua Palavra, e apesar de qualquer coisa, o Senhor diz: eis que eu estou fazendo algo novo, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei rios no deserto. Aleluia. Pai, nós queremos profetizar sobre essa igreja, que se nós não formos uma igreja, uma denominação, um grupo, uma igreja local, que consiga alcançar os padrões e os patamares que nós às vezes olhamos em outros grupos e achamos muito bom, mas nós queremos declarar que isso, Senhor, nós não vamos abrir mão. Nós seremos uma igreja que valoriza muito o que o Senhor valoriza, que é a nossa família. Então nesse momento nós oramos, pedindo a Tua maravilhosa mão de graça sobre nós, declarando que a nossa casa é território do Senhor Jesus, declarando que lá reina o Senhor Jesus, abrindo a nossa boca para dizer que lá é um lugar de paz, de alegria, onde antes de qualquer conflito nós buscamos sabedoria de Deus e aceitamos a nossa responsabilidade e nunca abrimos mão da fonte inesgotável que é o Senhor Jesus e a Sua Palavra, e não seremos dirigidos por sentimentos, mas seremos dirigidos pela Tua Palavra. Nós declaramos, Senhor, que o nosso lar é um lar abençoado, santificado, guardado e protegido pelo Senhor.
E Senhor, eu sei que Tu nos dás a autoridade para agora, em nome de Jesus, falar ao inimigo que ele não tem lugar na nossa casa. Nós podemos falar ao diabo e aos seus demônios que o seu tempo de governo, de domínio sobre qualquer membro da nossa casa acabou em nome de Jesus. E nós declaramos que, segundo a direção do Teu Espírito, no tempo de Deus, usando a direção da Tua palavra, não forçando ninguém, mas sendo dirigido pelo Teu Espírito, cada pessoa da nossa casa será conquistada pelo Teu amor. Vai valer muito a pena você dizer isso. Cada pessoa da minha casa será conquistada pelo amor do meu Deus, em nome de Jesus. Nós Te damos toda a glória e todo o louvor hoje, Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Nossa alegria e satisfação estão em Ti, e nós Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E a igreja que crê diga amém. Louve ao Senhor bem alto com a sua voz e com as suas palmas, exalte a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Grande é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você tem pelo menos 1 ou 2 passos práticos que, se você estivesse na escola, o professor ia chamar de dever de casa. Talvez nenhuma expressão possa colocar melhor, né? Dever de casa. O primeiro de todos é começar a trazer para a sua vida esse hábito. Você não precisa ser alguém que se nega a entrar numa discussão. Discussões muitas vezes são importantes, mas a maneira como você o faz toda a diferença. A maneira como você entende a sua parte, a sua responsabilidade, pode mudar o jogo e pode ganhar alguém. E a segunda prática, descubra o que você pode fazer para reatar, para reconciliar e para principalmente tirar de pessoas um peso que elas não precisam carregar, assim como você também não quer carregar. E se você entende isso, diga amém. Que bom que você veio nessa noite. Eu oro para que a sua família seja grandemente abençoada. Pai, muito obrigado. Teu amor é tão grande por nós Te agradecemos e Te louvamos. Nós vamos para casa e vamos cobertos, vamos seguros, vamos guardados por Ti. Nós podemos Te agradecer porque o Senhor sempre está conosco. E quando voltarmos para casa, Senhor, que a nossa casa se transforme dia a dia num ambiente maior de alegria, de paz, da Tua presença, que transborde dessa alegria em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus